está treinando, a gente vai aos poucos conquistando esse espaço de harmonia entre nós. Aí eu tinha até uma outra fala, mas como eu escutei a poesia da Fernanda, eu trouxe uma para complementar o nosso momento de reflexão, que diz assim: onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há verdade. Onde há verdade, há Deus. Onde há verdade, há Deus. Onde está em tudo. Entretanto, nem todos os homens estão nele, e por isso sofrem. Não desespere. As dores e as batalhas deste mundo são ilusórias e passageiras. É promessa divina que, se você assumir bravamente o caminho da devoção, Ele cuidará de seu futuro, cuidará do seu bem-estar que lhe é devido. Deus é a luz, é a estrela mais longínqua, é também a folha de grama sobre nossos pés. Apenas nas profundezas do silêncio é que a voz de Deus pode ser ouvida. Ele não está em nenhuma religião, mas em sua mente e em seu coração. Havendo retidão no coração, haverá dos outros. Não exagere na condenação aos erros, beleza no caráter. Revele-os, seja complacente. Quanta harmonia no lar. Se há beleza no caráter, reinarás aos seus. Faça o contrário. Enxergue os maiores da ordem da nação. Havendo harmonia no lar, haverá ação e se empenhe em superá-los. Se reina a ordem na nação, se fará a paz no mundo. O silêncio é a única linguagem do homem realizada. Pratique moderação no falar. Isso é fecundo de várias maneiras. Desenvolverá amor. Pois do falar descuidado, resulta em incompreensões e facções. Quando é o pé que se resvala, a ferida pode ser curada. Mas quando é a língua, a ferida é no coração e perdurará toda a vida. Um coração compassivo é o templo de Deus. Haja conforme diz. Diga conforme sente. Não tente trapacear sua consciência. Seja como Lótus, que apesar de ter nascido na lama do lago, por pura força de vontade, ascende acima das águas para contemplar o sol. Só existe uma religião, a do amor. Só existe uma linguagem, a do coração. Sai Baba é considerado o avatar do amor. Vive na Índia, na pequena cidade de Puttaparthi. Quando lhe perguntaram de onde vem o poder que lhe permite fazer milagres, ele respondeu: sou Deus. A única diferença entre eu e os homens é que eu tenho consciência disso. Vim para ajudar a humanidade a reformar sua origem divina. Somos Deus encarnados. Reduza suas necessidades e viva com simplicidade. Tal é o caminho da felicidade. Então, quando Cristo, teve aí, ele mesmo falou: sois Deus. E a gente não acredita que nós somos essa centelha divina. Só que ainda não resolvemos acender a nossa chama. Ainda não resolvemos que nós podemos sim ser deuses para todo mundo. Nós jamais seremos como a criação, mas nós podemos chegar bem perto dela. Só doar, só se entregar, é só ter amor, porque onde há amor, há paz. Então, fiquem todos com Deus, que a bênção do Divino Mestre Jesus acompanhe a cada um de vocês nos seus lares de volta, que a energia que nós levamos daqui possa contagiar os nossos familiares, para nós começarmos
a realizar essa harmonia dentro do nosso próprio lar, no nosso local de trabalho, por onde passarmos. Que nós possamos ser alguém para alguém. Boa noite. O Rogerinho vai fazer a prece de Cáritas, o nosso palestrante é o Carvalho, que deu uma cedinha, mas ele já está de volta. É ele que falará conosco nessa noite, deixando aí sua mensagem. Nós desde já o agradecemos pela parceria, pela companhia junto conosco. Jesus. Então vamos nesse momento aproveitar toda essa sintonia de paz e de amor, esse dia onde tantos irmãos aqui receberam o auxílio, receberam esse fortalecimento, receberam esse tratamento que tanto necessita. E cada um de nós aqui está esperando para receber essa energia de paz nos nossos corações, possamos estar harmonizados para que a gente consiga, através da palestra, através do auxílio dos bons espíritos, fortalecer nosso coração para receber todo o auxílio e a paz que nós necessitamos. Que Jesus abençoe ao lar, a família de cada um, abençoe todos nós que aqui estamos buscando um pouquinho do ensinamento que o Evangelho de Jesus nos traz, para que a gente consiga, através dessa palestra, através desse tratamento, do passe, energizar nosso coração para levar para dentro dos nossos lares toda a luz que necessitamos. Deus é nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a serania, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrepentimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos os criados. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca de vosso amor pode abraçar a vida. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem, e que assim seja. Convidamos nosso irmão Carvalho para iniciar nossa palestra. Que Jesus nos abençoe nesse momento com muita paz. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus seja sempre em nossos corações. Depois dessa oração que foi a poesia da Fernandinha, eu acho que tem mais do que clima para a gente começar hoje um assunto muito importante e muito pertinente, que é a depressão. Hoje
nós trataremos da depressão à luz da doutrina espírita. O pessoal do fundo está ouvindo bem? Está ouvindo bem o pessoal do fundo? Acho que nem ouviu perguntando, tá? Hoje nós trataremos do assunto da depressão à luz da doutrina espírita, porque, em verdade, a doutrina espírita lança luz sobre a estrada do caminhar das nossas reencarnações. Embora muitas vezes o Espiritismo traz à tona algumas verdades que colocam em xeque a crendice, as convicções de muita gente, e por esse motivo, muitas das vezes, incomoda. Jesus disse: na vida só tereis aflições. Ele, como sempre conhecedor da realidade humana, não quis dizer que na vida nós teremos um mar de sofrimento. Não se trata disso. Em realidade, no estágio que nós encontramos de evolução, a nossa vida é uma constante aflição. Nós temos aflições praticamente desde que nós nascemos. É uma aflição a tentativa de conversar, de falar. É uma aflição o aprendizado de andar. É uma aflição a alfabetização. É a aflição o caminhar da escola, as decisões da vida. A adolescência, então, nem se fala. É um mar de aflições, de dúvidas, de medos, de receios. É a aflição a escolha do curso que nós iremos fazer na universidade, a formatura, enfim, tudo é uma aflição. Mas a vida também é este constante convite ao encontro das consequências das nossas escolhas. Porque, infelizmente, nós todos, sem nenhuma exceção, lidamos com a vida como se fôssemos aquele adolescente que gostaria de ficar o dia inteiro, a semana toda e o mês inteiro apenas nas redes sociais, jogando game, deitado, dormindo. E quando um dos pais o convida à responsabilidade, a levantar dali e a fazer alguma coisa, ele se revolta e muitas vezes se torna agressivo. Perante a vida nós somos mais ou menos desse jeito. Quando a vida nos coloca resultados que são exatamente resultados das nossas escolhas, sejam elas nesta ou outra reencarnação, nós não gostaríamos de enfrentá-las. Porque nós temos a tendência a imaginar que podemos ser uma ilha de paz, rodeada por esse mar de turbulência que é a vida. Mas isso é uma simples ilusão. E quando nós nos deparamos com essas condições e não as aceitamos, caímos no buraco de tristeza, de melancolia, que se não for tratado, se não for cuidado, nos leva à depressão. Esse uso da palavra depressão é relativamente nova, data do século XIX. Mas, na verdade, ela é conhecida desde o século IV a.C. O filósofo grego Hipócrates, o pai da medicina, ele fazia uma classificação dos humores, do humor do homem, dizendo que uma pessoa normal tinha 4 humores relativos às 4 estações do ano. Verão, outono, primavera, verão, outono e inverno. E ele associava a melancolia, a tristeza profunda, ao inverno da vida da pessoa. Tanto é que ele trouxe a palavra melancolia, derivada do grego melas, que quer dizer negro, e kolei, que quer dizer bile. Porque para ele a bile negra, juntamente com a bile amarela, o sangue e a fleuma, eram os 4 humores do ser humano. Aristóteles, no mesmo século de Hipócrates, anotou que, por que razão todos os homens, de exceção na filosofia, na política e
na política, na poesia ou nas artes, são manifestadamente melancólicos. Ele começou a observar que pessoas que tinham uma certa capacidade intelectual melhor, uma certa sensibilidade ou inteligência, tinham mais tendência à melancolia. Tanto é que chegou-se a associar a melancolia à inteligência, de maneira obviamente equivocada. Mas o fato é que até o século IV depois de Cristo, portanto 8 séculos depois, logo menos de um século depois que o imperador Constantino criou a Igreja Católica, os monges católicos se retiraram para o deserto da Síria e do Egito, e mais ou menos 5.600 monges, conhecidos como os anacoretas, foram para esses recém-criados mosteiros com a intenção de se isolar do mundo. Porque, segundo eles, se isolando do mundo, eles ficariam isolados das tentações, dos pecados, e ali poderiam espiritualmente crescer, o que foi um grande equívoco. Porque lá no meio do deserto, isolado em suas, por assim dizer, nas suas celas, eles caíram todos em depressão. Que à época não era conhecida apenas a melancolia, mas que foi usada pela igreja através de uma tradução que tinha também como cunho o amedrontar, para que aqueles monges não abandonassem o seu monastério, chamado de demônio do meio-dia. Esse demônio do meio-dia, ou assédia para os monges católicos, era a influência de um demônio que jogava essas pessoas no extremo vazio da melancolia, fazendo com que eles, se não cuidassem, fugissem dos seus lugares e voltassem para a vida humana, para a vida mundana. Dessa maneira, a igreja cunhou a ideia de que a assédia ou melancolia era influência demoníaca, era uma influência pecaminosa. Mas lá na frente, na Inglaterra do século XIX, a melancolia volta a ganhar peso, porque, por incrível que pareça, era moda ser depressivo. As pessoas mais sensíveis, artistas, escritores, músicos, sempre tinham seus momentos de melancolia que eles fizeram associação ao romantismo. Portanto, nesse século, na Europa, dizia-se que essa dorzinha era o romantismo, o que fez com que grandes obras literárias e artísticas ganhassem o mundo. Somente no século XX, quando se descobriu os antidepressivos, que foi uma descoberta, como sempre, por acaso, porque descobriram que medicamentos para tuberculose combatiam essa dor melancólica. E a partir daí cunhou-se a palavra depressão. Mas ao contrário que muita gente pensa e imagina, a depressão ela não é tristeza, ela não é desmotivação. Essa palavra depressão, que é algo extremamente muito mais profundo do que essa tristeza normal e natural e que nós confundimos, fez com que Joana de Ângeles dissesse que essa tristeza e essa insatisfação é algo inerente ao ser humano e extremamente útil ao progresso. Porque se nós fôssemos totalmente alegres, felizes e satisfeitos, a gente ficaria sempre parado no nosso lugar, aproveitando aquele momento, e a humanidade não progredia. Então faz parte, assim como Hipócrates falou lá atrás, que é interessante esse estado, ele fez associação com as estações do ano, onde durante a nossa vida nós temos momentos de alegria, momentos de estabilidade, momentos do descobrir da felicidade ao florescer da primavera. Temos também os momentos de tristeza, os momentos de melancolia, o que não quer dizer necessariamente que nós somos depressivos. A etimologia da palavra depressão deriva do latim deprimere,
quer dizer baixar, abaixo. Primeiro, empurrar, comprimir. Portanto, depressão deriva de deprimir e quer dizer comprimir para baixo, empurrar para baixo. Porque, em verdade, essa é a principal característica da depressão. Um comprimir, um vazio muito forte, muito grande, muito além de uma simples tristeza, que é caracterizada pela incapacidade de lidar com a vida. E essa doença, porque é classificada pela Organização Mundial de Saúde, que é uma doença, ela faz com que a pessoa que está realmente deprimida diz: eu tenho vontade de sumir, de desaparecer, eu queria que o mundo abrisse um buraco para eu cair dentro, ou que eu fosse para um lugar para nunca mais voltar. E geralmente as pessoas descrevem que o mundo não tem graça, não tem gosto. Se você me perguntar um sabor, eu digo amargo. Se você me perguntar uma cor, eu digo preta. É como se o mundo fosse cinza, todo acinzentado. Eu sinto algo que chega a doer. E o interessante é que a depressão não escolhe, ao contrário da ideia bastante antiga, intelectualidade, classe social, classe cultural. Hoje ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia. Se alastrou pelo mundo inteiro, tanto que a mesma OMS diz que no ano de 2020, logo ali, serão no mundo 20% da população com depressão diagnosticada, em todas as condições. E muita gente acha que se você começa a ter bons resultados na vida, se você começa a ter uma vida aparentemente feliz e bem-sucedida, a depressão não bate à sua porta. Mas não é essa a verdade. Porque se a gente for analisar as grandes celebridades, as maiores fortunas, a grande maioria deles, a grande maioria esmagadora, sofre de depressão. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, um cliente meu, vindo da Itália, participou de algumas reuniões enquanto eu morava em Mineiros. E coincidentemente eu estava indo ao Rio de Janeiro fazer uma visita, porque eu tenho família lá. E ele comentou que estaria indo para o Rio no outro dia com a namorada. E que eu estando lá, eu poderia encontrar com eles, mostrar a cidade. Eu conheço o Rio relativamente bem. Nós então combinamos de 2 dias depois nos encontrar lá. E depois de mostrar pontos turísticos e tudo mais, nós fomos para uma região próxima aos Arcos da Lapa, ali em Laranjeiras, onde é, digamos, a região boêmia do Rio de Janeiro, onde hora dessa, por exemplo, numa quinta-feira já tem várias ruas fechadas, muitos bares, muitos restaurantes, alastram-se as mesas pelas ruas e ali a noite acontece. E ele querendo conhecer a noite tipicamente carioca, nós fomos para lá. E sentados no restaurante, teve um momento que a namorada dele foi ao banheiro, e ele vira para mim com um olhar que eu ainda não tinha visto nos olhos dele. Carmen, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. O que foi? Olha aqui. Eu pago as contas com cartão de crédito do meu banco. Ele é dono de banco. O cartão de crédito que ele carrega na carteira é do banco dele. Meu pai é um dos homens mais ricos de San Marino, que é um país praticamente dentro da Itália. Eu viajo o mundo para fazer negócios. Eu viajo o mundo para me divertir. Olha aqui minha câmera. E ele foi passando as fotos. Safari na África, andando num camelo no Egito, em frente à Esfinge, no Cairo. Mas eu tenho um vazio tão grande por dentro. Nem ela me completa. Ou você acha que ela me ama? Ela anda comigo e me apoia por causa do meu dinheiro. Porque ontem eu estava extremamente triste e ela só estava preocupada porque ela ia comprar e gastar no Rio de Janeiro.
Na realidade, eu estou fazendo essa viagem para tentar me encontrar mais um pouco. Porque em qualquer lugar do mundo onde eu já passei, e eu conheço todo mundo, eu não encontrei paz. É lógico que a conversa depois se aprofundou, se transcorreu ali por quase 3 horas. E eu entendi que não foi por acaso, aí entre aspas, coincidências das viagens para o mesmo local e para aquela noite de muita conversa. Porque ao final ele havia me falado que ele tinha pensado em se matar e em voltando para a Itália talvez ele não continuaria vivo, mostrando que também condição financeira não tem nada a ver com felicidade. E por ser uma doença de cunho emocional, ela é de diagnóstico extremamente difícil e complicado. É uma doença ainda incompreendida até pelos próprios especialistas. Porque quando nós temos qualquer outro tipo de doenças, por exemplo, se eu peço para fazer um exame de sangue, de glicemia de jejum, ali os números podem indicar se eu estou com as minhas taxas ok, ou se eu estou já com um pezinho na diabetes, ou se eu sou diabético. Se eu tiver algum problema no ligamento, por exemplo, o ortopedista me pede um exame de imagem, uma ressonância, qualquer outro tipo de exame de imagem, e ali detecta a lesão. E qualquer outro tipo de doença eu posso facilmente detectar através de vários tipos de exames. A depressão não. A depressão ainda não existe um exame que vai mostrar que eu tenho depressão. E pior, várias condições das nossas vidas, sejam elas alimentares, sejam elas hormonais, sejam elas medicamentosas, sejam elas patológicas, apresentam sintomas exatamente iguais ao leque gigantesco de sintomas que a depressão tem. Como, por exemplo, a anemia profunda, que é a falta de ferro na alimentação, causa à pessoa que tem a anemia apatia, tristeza, fraqueza. Disfunções hormonais como o do TSH, o T3, o T4, a própria TPM, que muitas mulheres, por incrível que pareça, desconhecendo o seu próprio corpo, não sabem que às vezes uma tristeza profunda que se abate, se ela olhar no calendário, é TPM, que faz não é bem uma desregulagem hormonal, mas que causam transtornos extremamente profundos. A falta da vitamina B12, a cianocobalamina, causa também apatia, tristezas profundas. Verminoses graves também causam a quimioterapia também. E mais recentemente se descobriu uma doença que ainda é incompreendida, a doença celíaca, que é causada por um tipo de alergia, a intolerância a glúten, que causa na pessoa tristeza profunda, desânimo, apatia, moleza e tantos outros, que fazem com que a pessoa mal informada se confunda como se tivesse com depressão, e não está. Muitas vezes, uma pessoa vai até o nosso Sistema Único de Saúde, do Brasil, em qualquer lugar, que muitas das vezes tem ali do outro lado da mesa um médico recém-formado, alguém ainda sem experiência, e a pessoa chega lá e fala: doutor, eu ando com uma tristeza muito profunda. E o médico mal olha para a pessoa e já receita ali um antidepressivo. A pessoa vai para casa, toma aquele antidepressivo, às vezes melhora um pouco, piora, depois na frente volta a tomar, e passa a vida inteira tomando antidepressivo, e ela não tinha depressão, ela tinha tristeza, porque algumas semanas atrás desencarnou um ente querido, e ela mergulhou no luto, ficou triste com o médico, e a falta de preparo fez com que ele confundisse aquilo com depressão. E nem os sintomas são claros, porque além de ter um leque muito grande de sintomas, eles se apresentam de maneiras extremamente antagônicas. É sintoma de depressão a insônia, mas é sintoma de depressão também o sono
muito forte, a vontade de dormir bastante. É sintoma de depressão a falta de fome, mas também é o excesso de fome. É sintoma de depressão a tristeza, mas é também sintoma de depressão a euforia, o excesso de euforia. Então é muito complexo. Muita gente tem pessimismo, mas a principal característica da depressão é a perda da libido e do prazer. Mas não do prazer sensorial, sexual. O prazer dos prazeres da vida. A pessoa perde o prazer de brincar com o filho, de brincar com o cachorrinho, de praticar algum esporte, de fazer alguma coisa. A vida fica sem graça. E ela é extremamente incapacitante, tão incapacitante, que uma pessoa com depressão de verdade, ela não consegue sair dessa doença sozinha. Ela precisa de ajuda. E o desconhecimento das pessoas torna isso mais grave. Porque não raras vezes, pessoas que ignoram a gravidade da depressão, viram para um parente, para um amigo depressivo e falam: fulano, levanta essa cama, reage, deixa de frescura. Você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa capaz, você tem tudo na vida, e fica aí deitado, se jogado. Faça alguma coisa. Isso, além de ser cruel, piora a condição do depressivo. Porque ele, sentindo daquele jeito, ele sabe que ele está sendo um peso, um estorvo na vida da família, e a família reagindo dessa maneira faz com que ele crie um complexo de culpa, o que piora ainda mais a sua condição. Por isso que é necessário, se você tem alguém depressivo na família, ou se você é, que se busque ajuda, porque sozinho dificilmente se consegue, porque não tem como reagir. Pedir alguém com depressão para reagir é a mesma coisa que você pedir alguém que esteja com o braço quebrado para levantar um peso. Alguém que tem a perna quebrada para sair correndo. Reage, sai correndo, sem frescura. Não é frescura, é incapacidade. E da mesma maneira que quando um país é atacado por outro inimigo, a reação normal é se juntar às três forças armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Na depressão é importante juntar as três forças armadas: a psicologia, a psiquiatria e a religião. Porque cada uma delas tem um modo diferente, e não por isso errado, mas um modo apenas diferente de diagnosticar e ver a depressão. E cada uma tem um tipo de tratamento que se completa. Tentar um tratamento de maneira isolada não costuma ter bons resultados. Mas quando se juntam os três, aí sim a chance de melhora é bastante grande, pelo motivo que a gente vai ver a seguir. Para a psicologia, a depressão é um estado emocional que tem basicamente duas gêneses: as causas exógenas, externas ou reativas, e as causas endógenas, internas ou não reativas. Por exemplo, as causas exógenas ou reativas são as condições depressivas disparadas por situações que a vida oferece. A morte de um ente querido é uma reação de fora. A perda de um emprego, uma crise financeira, um desgosto no trabalho, o término de um casamento ou de um relacionamento muito longo, podem ser condições externas a disparar a depressão para a psicologia. As condições internas, ou não reativas ou endógenas, diz de uma situação que nasce com a pessoa, que vem de dentro. O que, segundo a psicologia, explica a quantidade crescente de crianças com depressão, de jovens com depressão. Está cada vez mais comum nas escolas vermos jovens em plena adolescência, com calor, usando mangas de roupa de manga comprida. Muitas das vezes eles seguram na manga para não mostrar,
para esconder os cortes no braço e no corpo, que, embalados por condições depressivas, o jovem faz aquilo tentando chamar a atenção da família para a dor dele. E muita gente fala: nossa, mas depressão é uma coisa moderna, que antigamente a gente não ouvia falar. Ouvia com outros nomes e de outras maneiras. Mas existe um motivo de hoje a depressão estar crescendo dessa maneira, dessa forma. Mas para a psicologia é importante identificar os motivos, para que, em se identificando os motivos e equacionar as suas influências, possa fortalecer o paciente, através de uma longa terapia, a lidar com a depressão e com essas condições. Ajuda muito, mas não cura. Para a psiquiatria, a depressão é sim uma patologia, ou seja, uma doença de ordem psiquiátrica, que é causada por um desfuncionamento dos neurotransmissores no cérebro, no sistema nervoso, mais precisamente nas sinapses, que é a comunicação entre as células nervosas, fazendo com que a queda de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores que disparam na pessoa o ânimo, o bom humor, o sono, a fome, a alegria. Havendo a queda dessas transmissões, a pessoa cai numa situação profunda, que é a depressão. E com isso a psiquiatria então diz que se restabelece a condição normal quando se entra com o medicamento certo, no tempo certo e na dosagem correta. E diga-se de passagem, a medicina moderna possui muitas medicações hoje para vários tipos de condições dentro do grande leque da depressão, até mesmo para o transtorno bipolar. Mas o problema é que o brasileiro acha que se está deprimido não pode ir no psiquiatra, porque psiquiatra é médico de louco, e não tem nada a ver. Porque a psiquiatria nada mais é do que uma especialidade. Assim como a neurologia cuida do sistema nervoso, a cardiologia do coração, a pneumologia do pulmão, o gastro do sistema digestivo, a psiquiatria trata dos transtornos de ordem mental, psíquicas. Portanto, ao se ver nessa condição, é fundamental procurar e ter paciência, porque o remédio psiquiátrico ele precisa de um tempo para acertar a dose, para fazer o efeito, e ali fazer o controle. Porque a psiquiatria classifica a depressão como branda, mediana e grave. E a grave tem também as suas classificações, onde a ponta dela é a crônica. Se existe uma doença crônica, quer dizer que você tem ela para a vida inteira. Portanto, as medicações psiquiátricas ajudam bastante. São fundamentais, mas não curam. A religião, nós podemos dividir também em 3 pontos de vista. Para que a gente não fique prolongando, vamos nos ater nas religiões basicamente cristãs. O catolicismo diz que a depressão é causada pelo distanciamento de Deus. O evangelismo diz que a depressão é causada por Satanás, pelo demônio. A doutrina espírita diz que a depressão é algo que vai muito além. E aliando psicologia, psiquiatria e religião, a doutrina espírita só não explica as causas reais da depressão, como apresenta também o caminho para a cura, que nem sempre o remédio é muito gostoso. Mas que a gente entender um pouco, nós precisamos falar rapidamente dos fundamentos da doutrina espírita. Sobretudo, a reencarnação. Nós sabemos, segundo a doutrina, que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Simples sem complexidade, ignorantes
sem conhecimento. E a partir dali nós galgamos todos os reinos da criação, desde o mineral, vegetal, animal, hominal, caminhando para o angelical. E dentro dessas condições nós vamos buscando evolução, que entre elas é nos dotar do pensamento, nos dotar da emoção e balancear isto com a moral, que é o que desenvolve a inteligência, o amor e nos leva a Deus. O problema é que quando nós mergulhamos no reino hominal, e a partir dali somos dotados da livre escolha, do livre-arbítrio, nós temos uma tendência a fazer com que ouvimos muito mais os nossos interesses do que a voz divina, por assim dizer. Considerando que hoje no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, é fácil entender que nós somos muito mais dotados ainda de emoções e sentimentos animalizados do que espiritualizados. Nós somos ainda extremamente egoístas, ciumentos, raivosos, viciados. Por incrível que pareça, o ser humano do século XXI, ainda buscando a sua liberdade, é escravo de produtos, de substâncias. Pessoas que não conseguem passar um mês sem beber álcool, sem fumar alguma coisa, ou sem buscar outros tipos de vapores, sejam eles materiais ou não, para tentar achar a felicidade. E nesse caminhar, também é muito natural nós entendermos que, dotados desse instinto egoístico, nós pensamos assim: primeiro eu, segundo os meus, para os outros nada. Eu preciso conquistar o meu espaço. Eu preciso conquistar as minhas coisas. Eu preciso me dar bem. Eu preciso ficar bem. E com esse pensamento, muitas vezes, nós fraudamos, roubamos, ferimos. Se não nessa reencarnação, em outras. Se nós fizermos uma análise muito fria do nosso íntimo, do nosso eu, pode ser que todos nós, sem exceção, vamos ficar um pouco decepcionados. Porque a gente vai descobrir que não é grande coisa. Muitos de nós que aparentemente já somos civilizados, não somos civilizados, somos contidos. Não raras vezes você ouve assim: o cara ali me xingou. Se eu não fosse ficar preso ou tomar um processo nas costas, eu quebrava ele no meio, senão matava. Você evoluiu? Não, você foi contido por uma lei. Mas se você pudesse, você fazia. Eu não levo desaforo para casa. Aquela não vai ficar assim, não, está falando mal de mim, eu vou acabar com a vida dela. São situações extremamente normais na vida. E se a gente é assim hoje, imagina 100 anos atrás, há 300 anos atrás, há um século atrás. A gente era muito pior. Se considerar que em 6.000 anos de civilização o planeta Terra nunca ficou 100 anos sem uma guerra, é fácil imaginar que nós, fatalmente, já fomos envolvidos em batalhas, em lutas. E quando nós juntamos isso tudo, ainda tem uma questão que é muito mais séria. Nós só não nos amamos como nós desrespeitamos o corpo físico, que é uma máquina perfeita, impressionante, que Deus nos deu de graça para que a gente singre a viagem da reencarnação. E como a grande maioria das pessoas cuidam do corpo? Com uma picanha berrando, com brigadeiro de preferência tamanho GG. Chegando agora ao final do ano, é leitô assada, é panetone, peru, um pudinho de leite condensado, uma cervejinha, um uísque com energético, ou qualquer outra coisa.
nós vamos envenenando os nossos corpos. Muitos agravam isso com a falta de exercício. Muitos fazem exercício achando que fazer exercício pode fazer os outros excessos, que está tudo bem, e não está tudo bem. Se eu pegar uma Mercedes-Benz, que é um dos motores mais potentes e perfeitos do mundo, e todos os dias eu abrir um tanque e jogar lá dentro uma pitadinha de areia, todos os dias eu coloco uma pitadinha de areia dentro do tanque da Mercedes-Benz, eu vou, com o tempo, fundir o motor, mais cedo ou mais tarde. O nosso organismo é a mesma coisa. Se eu vou ingerindo coisas que é a areinha no motor, mesmo fazendo exercícios, e pior para quem não faz, mais cedo ou mais tarde eu vou fundir o meu motor. Entendendo que enquanto encarnados nós somos basicamente, porque é mais um pouco, nós somos basicamente 3 corpos. A alma, que não tem forma, o perispírito, que é o corpo semimaterial que dá forma à alma e ao corpo físico, e o corpo físico material, sendo o perispírito, por assim dizer, a cola, o meio entre o espírito e o corpo físico. Mas vem cá, você falou alma e falou espírito, qual a diferença? Nenhuma. Didaticamente, Kardec classificou espírito sendo o princípio inteligente que não está dentro de uma reencarnação, ou seja, não tem um corpo físico, e a alma, o espírito reencarnado, ou seja, eu hoje que estou Carvalho, não sou Carvalho, eu que estou Carvalho, sou um espírito nessa reencarnação, portanto eu sou uma alma aqui. Se eu desencarnar, eu posso ser espírito. É só uma questão didática para falar que está desencarnado e está encarnado, é a mesma coisa. Mas o perispírito é como se fosse um filtro de café. Que eu passo o café, derramo ali, o café desce e a borra fica. Podemos considerar essa borra todas as nossas emoções, sentimentos e pensamentos negativos. André Luiz falou de circuito fechado do pensamento recorrente, dizendo que tudo que nós pensamos, tudo que nós emanamos, é filtrado pelo perispírito. Em sendo filtrado pelo perispírito, fica ali na balança a quantidade de pensamentos que você tem. Quantos maus e quantos bons. Se eu emito só pensamentos bons, eu vou ter uma filtragem de energias positivas que vai me dar uma condição muito melhor de vida, de qualidade de vida. Inclusive do meu corpo, muito mais resistente, por exemplo, a enfermidades, a doenças. Agora, se eu sou uma pessoa nervosa, raivosa, rancorosa, que guarda rancor, mágoa, ciumenta, eu estou emitindo constantemente pensamentos negativos que vai se acumulando no meu perispírito aos moldes da borra de café. E essas energias negativas deletérias circulando ali, uma hora, pega uma célula assim apenas, que está, digamos, enfraquecida, e faz com que ela comece a se multiplicar de maneira aleatória, de maneira desconexa com as outras células do corpo. Aquilo ali é um tumor, é um câncer. Tanto é que hoje a medicina moderna, na área da psicossomática, fala dessas doenças causadas pelas emoções, são as doenças psicossomáticas. Fatalmente, isso quer dizer com certeza. Pessoas que passam grande parte da vida detentas de maus sentimentos e mau humor, entre elas todas as que eu falei, fatalmente termina em algum ponto na vida, depois dos 50 anos, com algum tipo de câncer. Agora, sabemos que esse envenenamento do corpo, que registra no perispírito tudo o que eu faço, é um suicídio inconsciente. Já falamos isso aqui. E como um suicídio, mesmo inconsciente, mesmo não querendo, lança o espírito nas mesmas condições de um suicida, e a reencarnação idem. Então, se eu passo várias reencarnações prejudicando, fazendo mal, criando inimigos, se eu passo várias reencarnações, ou a última, sem cuidar bem do meu corpo, o que a lei de causa e efeito diz? Que na próxima eu vou me ver às voltas com tudo que eu plantei lá atrás.
A lei de causa e efeito não é uma criação da doutrina espírita. Foi uma classificação de Kardec para explicar uma lei que Jesus Cristo apresentou para a humanidade há 2000 anos atrás. Lá, naquela madrugada fatídica, no Morro das Oliveiras, quando ele, voltando para Jerusalém, parou e chamou os seus discípulos para orar. Ele caminhou até um pouco na frente, sentou para orar. Quando volta, os discípulos dormindo. Ele repreende. Poxa, com outras palavras claras. Tipo assim, daqui a pouco vocês não me terão mais. Esses são os últimos momentos. Ao invés de você ficar comigo curtindo o momento, você vai dormir. Voltou para orar. Quando ele volta, dormindo de novo. E são todos despertados pelo barulho dos soldados chegando. Eles então chegam e perguntam: quem é Jesus? Como não existia redes sociais com foto nem nada, ninguém conhecia, perguntava. E a senha era o beijo de Judas. Quando avançaram para prender o Cristo, Simão Pedro, que era um cara com uma personalidade muito parecida com a nossa, esquentadinho, nervosinho, que sempre andava com a adaga, andava armado, ele saca a adaga, imagino eu, Carvalho, que tentando decepar a cabeça do soldado Malco, ele tenta se esquivar e corta a orelha. Aí Jesus fala: bora, vamos correr, vamos aproveitar o tumulto e sair todo mundo? Não. Ele calmamente pega a orelha, coloca no lugar e, para surpresa de todos, o sangramento cessa, a dor cessa e a orelha se recompõe. Ele vira para Simão Pedro e fala: Simão, guarda a sua espada, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos ao próximo, nós recebemos. Mas não é que eu faço e tenho que pagar, como muita espírita diz, não. A lei não é de cobrança. A lei é de reparação. Eu planto, eu colho. Se eu planto morango, eu colho morango. Se eu planto pimenta, eu colho pimenta. Eu não vou plantar pimenta e colher morango como muita gente gostaria. Não se trata disso. Mas o retorno é o mesmo. Se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, a gente pensava: tudo que eu faço retorna. Se eu quero o bem para mim, então eu vou só fazer o bem. Mas não é isso que a gente faz. Os nossos interesses falam sempre mais alto. O nosso coração diz: vai por ali, os nossos interesses vai por ali. Por onde a gente vai? Por lado dos nossos interesses. E a gente segue errando e prejudicando. E quando a lei vem para nos cobrar, dói. E a gente não quer pagar. E como a gente não quer pagar a conta, não quer reparar, eu me vejo numa reencarnação de maneira difícil. Às vezes eu reencarno com um corpo que não era o que eu queria. Às vezes eu queria ser mais magro, porque eu sou muito gordo. Ou às vezes eu gostaria de ter mais corpo, de ser mais musculoso, porque eu sou extremamente magro. Às vezes eu nasço com a orelha maior, um nariz diferente, um seio muito pequeno que eu quase não tenho bunda. Corro para a academia, não resolve nada. Ou às vezes eu nasço numa família que não é a família que eu gostaria. Eu me acho talvez extremamente refinado, de bom gosto, e estou no meio de um bando de gente que não sabe nem se postar à mesa, que arrota, come com as mãos, fala alto, xinga. Eu não combino com isso. Ou às vezes eu não dou certo no trabalho com as pessoas que eu convivo. Ou muitas vezes eu me sinto uma mulher num corpo masculino, ou um homem num corpo feminino e não aceito aquilo. E é essa condição que o Espiritismo se alia à psicologia moderna e diz que a depressão é justamente o nosso não querer, é a nossa revolta, é a nossa negação de uma condição que a vida nos oferece. Para a psicologia, essa é a causa da depressão. Portanto, a depressão fala de uma imaturidade espiritual, de modo que a pessoa não consegue lidar com as dificuldades, com os problemas da vida, que é natural. As aflições que Jesus disse. E quando a vida nos impõe condições que fatalmente nós criamos, nós não aceitamos.
e caímos em tristeza. E este é o motivo real da depressão. Que seria a mesma coisa de que, dotados do conhecimento das leis divinas, porque nós somos, os Espíritos responderam para Kardec que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso quer dizer que todos nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. As crianças da evangelização sabem. O problema é que a gente não faz. É como se fosse mais ou menos assim: eu sei que eu não ganho bem, mas eu quero gastar tudo que eu tenho e que eu não tenho. Então eu entro no cheque especial, eu estouro o cartão de crédito nesses prazeres que as compras dão. Só que a hora que chega a fatura, aí eu desespero. Quando vem a cobrança do banco, eu desespero, eu não quero pagar. Não, estão me roubando, não tem nada disso não. Olha que juros abusivos. Mas eu vou ter que pagar. Eu fiz a conta. O correto era eu procurar o gerente do banco, negociar. Aí eu negocio. O que acontece quando eu faço esse tipo de negociação? A primeira coisa que eu perco é o limite e o cartão de crédito. É o mercado financeiro dizendo: eu te dei um crédito, você não soube usar, agora você vai tirar, para que você não se afunde mais, parcela aí e se paga. Mas vai ter que pagar. Em outro contexto é assim a vida, só que não é pagamento, é reparação. Nós fazemos como continuamos fazendo nessa encarnação, e quando vem a cobrança, não queremos. Caímos deprimidos. E se não tratar, a dor agrava. A dor agrava e, abrindo a nossa guarda psíquica, com pensamentos de pessimismo, com pensamentos negativos, inclusive pensamentos suicidas, nós abrimos campo para as obsessões. Sejam as obsessões por afinidade, porque nós atraímos aqueles que pensam como nós, seja a obsessão por perseguição. Os nossos inimigos do passado aproveitam essa situação para nos afundar ainda mais. Só que tem um detalhe: a obsessão ela não acontece de maneira ostensiva se não houver a mediunidade, que é a condição orgânica de todo ser humano que permite um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. E a mediunidade é o cheque especial e o cartão de crédito que o gerente do banco nos corta. Ou seja, é um mecanismo de reparação, de correção. Invariavelmente, o deprimido nasce médium. Mas nasce médium porque nesse ponto, a mediunidade ela vem como aquele mecanismo de correção. Porque o deprimido é alguém que já errou bastante para trás e precisa se corrigir. Então ele tem que ter uma vida comedida, uma vida regrada. Mas não. Ele quer ir para a noite, quer beber, quer viver enturmado fazendo um monte de coisas. Só que quando vai, sente-se mal, dá crise de choro, dá pânico, quer sair correndo, volta para casa e lá se fecha. Esse é o ponto. Porque você já errou muito, então não dá mais para você continuar errando. A mediunidade vem para te corrigir. Porque se você não tiver uma vida regrada, se você não abrir mão de tudo que já te afundou lá para trás, ou seja, se você não cortar o crédito que você afundou no cartão de crédito, vai chegar um ponto que vai ficar impagável a dívida. Mas Deus é Pai. Ele não coloca nos nossos ombros nenhum peso maior do que Ele sabe que nós podemos carregar. Por isso que, por maior que seja a dor da depressão, nós temos que ter em mente que nós podemos encarar e superar. Porque se assim não fizer, vai fazer com que a pesquisa da Universidade de Colômbia, que foi disparada um ano e pouco atrás, que assevera que em 2025 será no mundo 1 a cada 2 pessoas com algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica, ou seja, metade da população, faça com que o número de suicídios aumente mais. E a pior saída. Porque ao se matar, a pessoa não se livra da depressão. Ele acorda no plano espiritual sem corpo físico, a depressão continua, agravada pelas dores do suicídio, ou seja, piora exponencialmente a sua condição.
Mas então o que fazer? Como que eu saio dessa? Muito simples. Se eu tenho que levar uma vida regrada, uma vida comedida, eu preciso começar por ali. A corrigir as minhas inclinações e os meus desejos que me levam para essa condição. Mas João Evangelista deu a senha. O amor encobre a multidão de pecados. Deus não ganha nada e não quer ver nenhum dos seus filhos acamado de cadeira de rodas ou impossibilitado, não. Ele sabe que todos nós erramos, mas nos dá as condições para, através do trabalho, poder desfazer desses erros. É o que Joana de Ângeles diz. O bem que se faz apaga o mal que se fez. Mas a dor, ela é o alerta principal. Porque a dor também não é obra divina. Deus não faria algo para nos fazer sofrer. A dor é consequência das nossas escolhas. Se eu piso num prego, a dor faz com que eu tire logo o pé antes que aquele prego detone as minhas células. Se eu como alguma coisa ruim ou estragada, a minha dor de cabeça e a minha dor de estômago é o sinal de que eu preciso modificar a minha alimentação e cuidar daquilo antes que piore. Então a dor sempre, em toda situação, é um alerta. E a dor da depressão é a mesma. A dor da depressão é um indicativo de que a minha vida está no caminho errado, que eu preciso me corrigir. Joana de Ângeles, que foi contemporânea de Francisco de Assis, na sua reencarnação como Clara de Assis, a Santa Clara da Igreja Católica, o amor platônico de Francisco de Assis, conta que, segundo seus biógrafos, todos, Francisco foi para a guerra lutar antes de começar o seu apostolado. E preso na guerra, ficou preso lá por 1 ou 2 anos, até que a sua família pagou o resgate e ele pudesse ser devolvido. E depois que voltou para casa, ele passou 1 ano e meio trancado no quarto com uma doença que os biógrafos não dizem o que é, mas que Joana, a Clara, que conviveu com ele, disse que era depressão. E que nessa noite escura da depressão, Francisco conseguiu olhar para o céu escuro e ver as estrelas, de maneira simbólica, e ouviu o chamamento de Jesus, que o convidou a reconstruir a igreja, e ali nasce São Francisco de Assis. E a depressão tem esse viés, porque se nós formos observar a história, todos os grandes vultos da história eram depressivos, e deixaram grandes obras, as maiores músicas, as maiores pinturas, as maiores esculturas, todos disparados por pessoas depressivas que aproveitaram essa condição para se reconstruir. Mas nós não saímos dela sem fazer a nossa melhoria interior, sem fazer a nossa correção de rota baseado no amor. Ah, mas eu amo meu marido, a minha esposa. Não, é isso não. Eu amo não é isso não. É o amor no sentido mais puro da palavra. Como disse João, se Deus é amor, amar é cumprir as leis divinas. Amar é trabalhar dentro da lei de amor que todos nós estamos carecas de saber. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. O que é o negue a si mesmo? Negue as suas más inclinações, os seus maus sentimentos, as suas más paixões. Corrija isso, se melhore, faça a reforma íntima. Pegue a sua cruz, assuma as suas responsabilidades, assuma a sua cruz, os seus compromissos, e siga-me, ama, trabalha, perdoa, ampara, faça caridade, que é o ponto mais complicado. E eu me lembro de Saulo de Tarso, o maior assassino de cristãos que se ouviu falar na história, que depois de mandar matar apedrejado Estevão,
foi com uma comitiva até a cidade de Damasco para matar o velho Ananias. E as portas da cidade, em pleno sol do deserto, aquele clarão, que faz com que o cavalo empine, cai Saulo e levanta Paulo. Ao perguntar: quem és tu? E houve aquela voz no meio do clarão, porque nessas horas todo mundo que estava com ele já saiu correndo assustado, só estava ele prostrado ali. Ele ouve: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E ele faz a grande pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade. É isso que eu gostaria de deixar nessa noite, para que nós fizéssemos essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade. Entre-se